A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 18 do Evangelho de João. E nesse capítulo, João vai contar para nós a respeito do momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi preso. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer, como a própria palavra vai nos dizer no versículo 4, né? João diz para a gente assim, ó: então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes. Portanto, Jesus sabia o que estava por vir. Mas para os discípulos que estavam com ele, apesar de Jesus ter dito tantas vezes que ele iria ser entregue, que estava chegando o seu tempo, para eles tudo aquilo foi ainda inesperado. Bom, João começa contando para nós, queridos, que Jesus, depois de ter feito aquela oração que nós meditamos no capítulo anterior, no capítulo 17, Jesus, juntamente com os seus discípulos, ele foi para o outro lado do Ribeiro do Cedron. E se a gente está lendo aqui apenas o Evangelho de João sem conhecer os outros evangelhos, talvez a gente fique um pouquinho na dúvida. Mas esse mesmo versículo 1 vai dizer para a gente que ele foi para um jardim. Que jardim é esse? O que os outros evangelhos nos dizem? Bom, Mateus e Marcos vão dizer para nós que era o Getsêmani. E Lucas vai falar para a gente que Jesus havia ido junto com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Então o que Jesus fez foi sair daquele local onde eles estavam, onde eles tinham tido a sua refeição, e se dirigir com os seus discípulos para este jardim. E neste jardim, Judas, lá no versículo 3, está relatado para a gente, Judas vai chegar juntamente com uma escolta, né, de romanos, com os guardas que vinham da parte dos principais sacerdotes e fariseus, e ele vai chegar ali com armas, com tochas, com lanternas, para entregar Jesus. Judas iria trair Jesus com um beijo, né, para identificar quem era Jesus, que não nos é relatado. João não nos relata isso. Ele vai simplesmente dizer que Judas chega até aquele lugar e João vai relatar para nós um acontecimento que comprova, que respalda aquilo que ele vem querendo dizer para nós desde o capítulo 1. Se você não está conosco desde o capítulo 1, deixa eu te dizer. O Evangelho de João tem a intenção de dizer para nós, de nos mostrar que Jesus é Deus, que Jesus estava desde o princípio com Deus, que por intermédio do Senhor tudo o que foi feito se fez, que Jesus é o verbo de Deus. Então, se nós vimos acompanhando os capítulos pela ótica de João, nós vemos que Jesus é apresentado como o Filho de Deus, enviado para morrer pelos nossos pecados. Então, por conta disso, João, quando vai relatar a história, ele vai contar para nós, não omitindo de maneira alguma os fatos que respaldam isso. E é por isso que o que é que ele nos conta? Ele vai nos contar que quando Judas chega com todas essas pessoas prontas para prender Jesus, Jesus pergunta, ele se adianta e fala: quem vocês estão procurando? Ele pergunta isso no versículo 4. E Jesus, eles vão responder que estavam procurando Jesus, o Nazareno, ou seja, que nasceu em Nazaré. E ele vai responder para eles: eu sou, ou sou eu, ou eis-me, que é uma referência a Êxodo capítulo 3, verso 14. Porque eu sou é a maneira como o Senhor Deus se apresentou a Moisés. Eu sou é o que dá origem ao nome Yahvé, o nome próprio de Deus. E João vai contar para a gente que quando eles ouviram Jesus dizer, sou eu, lá no versículo 6 está relatado, que eles caíram por terra, porque houve um poder de Deus naquelas palavras de Jesus, que fez com que eles não apenas recuassem, mas com que eles caíssem por terra. E Jesus novamente vai perguntar, quem vocês estão procurando? E eles vão afirmar mais uma vez que estão procurando Jesus Nazareno. Então ele vai dizer no versículo 8, eu já falei para vocês, sou eu. E então, a única coisa que Jesus pede é, vocês querem a mim?
deixem esses que estão comigo ir embora. Então aqueles que estavam com Jesus vão embora, mas João vai contar para nós que algo aconteceu. João vai nos contar no versículo 10 que Pedro pegou uma espada e cortou a orelha, ele feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. E a orelha direita, o nome desse servo era Malco, como está no versículo 11. João não vai contar para nós a continuação disso, mas quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 51, nós vemos que Pedro realmente fere a orelha dele e Jesus cura Malco. Então imagina só, essas pessoas tinham ido até lá para prender Jesus, né, armados, prontos para usar de violência se fosse necessário. Pedro usa de violência e Jesus cura diante dos olhos dessas pessoas a orelha, né, restitui a orelha no lugar, a orelha que Pedro havia cortado. E aí então eles prendem Jesus, eles o amarram, como está no versículo 12, levam ele para Anás, sogro de Caifás. Ali então ele é julgado, ele é levado diante desse homem. João não vai contar para nós sobre todos os julgamentos pelos quais Jesus é submetido. Jesus foi submetido a 6 julgamentos, queridos. Ele foi submetido a ser julgado, né, por Anás, depois por Caifás, depois pelo Sinédrio, por Pilatos, por Herodes e, por fim, por Pilatos novamente. Mas João não vai narrar para nós todos. Na verdade, aqui é mencionado, né, Anás, depois é mencionado que ele é levado até Caifás e a gente nem sabe muito sobre isso. A gente vai poder ver, por exemplo, sobre isso lá em Mateus. Dessa vez eu não estou cruzando os evangelhos juntamente com vocês, eu estou mencionando somente João. Mas um dia eu acho que eu vou querer sentar com os 4 evangelhos e cruzando com vocês como é que cada um aborda, né, o que aconteceu com Jesus, não porque eles se contradizem, mas porque eles se complementam, né? Cada um acrescenta algo e é maravilhoso ver como o Senhor, Deus, tão bondoso através do Espírito Santo, soprou sobre essas pessoas para relatar para nós o que aconteceu né, na história do Senhor. Muito bem, então Jesus é preso. A Bíblia vai dizer para nós, através de João, lá no versículo 15, que Simão e o outro discípulo, que nós acreditamos que fosse o próprio João, acompanharam Jesus, que é descrito no versículo 15, por ser conhecido do sumo sacerdote, pôde entrar no pátio da casa. Então Pedro ficou de fora. João vai contar para nós que porque ele conhecia a funcionária encarregada do portão, ele pôde pôr Pedro para dentro. E aí então nós vemos o relato de que Pedro iria negar Jesus por 3 vezes. Jesus já tinha dito para Pedro que isso aconteceria. Você se lembra que nós falamos sobre isso no capítulo anterior? Realmente acontece. Pedro vai negar Jesus no versículo 17, no versículo 25 e no versículo 27. João não vai relatar para nós da mesma maneira que outros evangelistas relatam, em que Pedro havia se exaltado e jurado e dito palavras ruins. João vai apenas declarar que sim. Todas as vezes em que Pedro foi questionado se ele conhecia Jesus, ele simplesmente disse, não sou discípulo dele, não, né, não sou, não estava com ele, né? Então, João menciona apenas para que ficasse claro que sim, Jesus havia dito que algo iria acontecer e realmente aconteceu, porque Jesus sabe de todas as coisas. E aqui um parênteses, né? Jesus, apesar de saber que Pedro iria negá-lo, Jesus o amou. Jesus lavou os seus pés, Jesus o ensinou, Jesus esteve com ele, Jesus não o excluiu, né? Com exceção de Judas, que entregou o seu coração para o inimigo e foi usado para cumprir a própria palavra, porque Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, sabia o que iria acontecer. Pedro se arrepende do que fez e é contado, e nós vemos na história da igreja que Pedro foi extremamente usado por Deus, porque não há falha que um discípulo possa cometer que, em caso de arrependimento, ele não possa ser restaurado ao seu lugar. Sempre há perdão onde há o arrependimento. E nós vamos ver mais para frente que sim, Pedro negou aqui, mas mais para frente Pedro será restaurado. No versículo 24, então, João vai dizer para nós que Jesus é levado à presença de Caifás, o sumo sacerdote, e imediatamente, né, não é aprofundado sobre exatamente o que aconteceu, mas no versículo 29
Pilatos, então, é quem vai recebê-lo. Ele é enviado da casa de Caifás para o pretório, né? Pretório, que está aí no versículo 28, era a residência do governador romano, ou seja, Pilatos, que era o governador romano. E então Pilatos, quando vai conversar com ele, Pilatos não vê nenhum problema. Tanto é que Pilatos volta-se e fala para o povo, né? Fala para os judeus: levem-no e julguem-no segundo a lei de vocês. É o que ele vai falar no versículo 31. Embora Pilatos tenha sido covarde no sentido de não absolver Jesus, porque ele viu que não havia nenhuma condenação, nenhuma razão para a condenação, a verdade é que ele diz, né, ele tenta saber se aquilo é uma questão política ou simplesmente religiosa. Porque se era religiosa, que os próprios judeus julgassem Jesus. Só que quando ele fala isso, o que é respondido no versículo 31 para ele é: não nos é lícito matar ninguém. Na verdade, aqueles homens que haviam prendido Jesus não queriam um julgamento, queriam simplesmente a morte. Só que o que acontece, queridos? Olha como Deus, ele tem o senhorio até mesmo em situações muito difíceis para nós entendermos, porque situações de sofrimento, de dor, de perda, às vezes a gente pensa: Deus, o Senhor está no controle disso? Parece antagônico na nossa cabeça, parece contrário imaginar que algumas situações difíceis estão no controle de Deus. E eu vou mencionar agora essa questão da morte de Jesus. Se estes judeus fossem dar cabo da vida de Jesus, pela lei eles teriam que apedrejá-lo. Se eles fossem matá-lo por conta de blasfêmia, eles teriam que apedrejar Jesus. Mas o que havia sido dito a respeito do Messias é que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então, por exemplo, se você olha, sei lá, o Salmo 34, verso 20, se eu não estou enganado, para que fosse cumprido, Jesus teria que sofrer uma morte no madeiro. Nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Só que para ser morto no madeiro, então ele teria que ser condenado pelos romanos. Mas Jesus fez alguma coisa que fosse digno de receber uma morte romana? Não. Tanto é que quando o próprio Pilatos pergunta para Jesus, o que foi que ele fez, né? Por que Jesus, se Jesus era o rei dos judeus, qualquer motivo da condenação, ele vai dizer, no versículo 34, por exemplo, Jesus fala assim: essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Essa pergunta de Jesus, ele não estava querendo ser grosseiro. Jesus estava querendo saber, você está perguntando por você? Você quer uma resposta como um romano? O que eu fiz para infringir a lei de vocês? Se eu sou rei dos judeus do ponto de vista político? Ou essa pergunta vem por parte do que outros estão falando a meu respeito, né? É relacionado aos judeus? Porque sim, Jesus, ele era o rei dos judeus, mas não o rei político, né? Jesus não estava ali para tomar o poder, para se levantar contra Roma, não. Jesus, ele veio como o Messias prometido, né? Esse era o grande problema, né? Os judeus esperavam um líder que fosse livrá-los do fato de estarem subjugados diante de Roma, né, fossem libertos. Eles queriam ser libertos, mas Jesus veio para libertá-los de um outro jugo, que era o jugo do pecado. Foi isso que foi prometido. E Jesus vai deixar claro no versículo 36 que o reino dele não era desse mundo. Então Pilatos entende que não, ele não estava ali como uma ameaça política. Ele estava sendo julgado pelo bem que ele havia feito. O que Jesus havia feito de errado? Dito a verdade, olha, eu sou o filho de Deus. O que ele tinha feito de errado? Ele tinha curado pessoas, ele tinha amado pessoas, ele tinha multiplicado pães e peixes. Jesus, ele não tinha feito nada de errado contra Deus. Ele curou no sábado, é verdade, mas ele fez uma bondade no sábado. Ele infringiu a lei dos homens. E ele estava ali, passando por um momento muito difícil de julgamento, mas que cada situação que Jesus estava vivendo não tinha fugido do controle de Deus. Apesar da situação de sofrimento, Jesus, ele estava cumprindo a vontade do Senhor e ele estava prestes a ser pregado no madeiro para cumprir a promessa que havia sido declarada desde Gênesis. O inimigo iria ferir o calcanhar, mas Jesus feriria a cabeça da serpente. Esse momento de prisão, de julgamento, de humilhação, dele ser esbofeteado, como nós vemos aqui nesse capítulo, nada mais era do que o princípio, vamos falar dessa maneira, se é que eu posso dizer dessa maneira, mas o princípio do sofrimento que culminaria no pagamento dos nossos pecados, no cumprimento da promessa.
né? O véu do templo seria rasgado de alto a baixo, para que eu e você nunca mais precisássemos de um intermediário para nos achegar até Deus. Ele, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, abriria este caminho vivo ao Pai, porque ele seria o intermediário, ele seria o nosso advogado junto ao Pai. Portanto, Jesus estava indo até o fim no propósito de cumprir a vontade do Senhor, ainda que isso envolvesse humilhação, sofrimento e realmente uma entrega de si mesmo. E o que nós vamos ver então nesse final do capítulo 18 é que Pilatos vai fazer meio que uma pergunta retórica, né? Então qual é a verdade, né? Não acreditamos que na verdade ele quisesse saber a resposta, mas Pilatos vai olhar e dizer: eu não vejo crime algum. E é então quando ele pergunta, no versículo 39 e versículo 40, olha, é um costume soltar um prisioneiro por causa da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Pilatos pergunta e eles vão responder: não, nós queremos Barrabás. Barrabás, que era um salteador, ele era um ladrão, ele era digno de morte, diferentemente de Jesus. Então aqui termina o capítulo 18. Queridos, é muito difícil relatar esse capítulo sem ser movido nas emoções, de imaginar o grande amor com o qual Jesus Cristo nos amou, a ponto de morrer pelos nossos pecados e sofrer toda a humilhação que sofreu. João, ele não vai relatar, como a gente vê nos outros evangelhos, toda a humilhação que Jesus sofreu, os diálogos, até mesmo a maneira como Pedro nega, mas isso eu já expliquei o porquê, porque João está querendo dizer para nós, né, nos respaldar a ideia de que Jesus é Deus. Mas em que aplicamos esse capítulo para nós? Queridos, eu não consigo olhar de outra maneira que não seja olhando e entendendo e sentindo o amor de Deus, Pai, por nós, em ter entregado o seu Filho para morrer por nós, e o amor de Jesus Cristo em nos amar de tal maneira a ponto de realmente dar a sua vida por nós e sofrer por nós, como o próprio Evangelho vai nos dizer, né? Que grande amor pode ser dado, a não ser que seja aquele em que a gente entrega a nossa vida pelos nossos amigos. Jesus estava entregando a sua vida como um cordeiro mudo por nós. E se podemos celebrar qualquer coisa, se podemos celebrar a vida eterna, se podemos celebrar o dia que Jesus nasceu sobre essa terra, embora nós não saibamos a data correta, se podemos celebrar a sua Páscoa, a sua ressurreição, é porque um dia Jesus resolveu, ele decidiu se esvaziar. E ainda que ele soubesse de tudo que ele estava por passar, ele deixou a sua glória junto ao Pai e ele se entregou por mim e por você. Então que você termine esse episódio se sentindo amado. Se quando você começou a ouvir esse episódio você estava se sentindo não amado, não importante, não valioso, sem propósito, que você termine esse podcast sabendo que você é amado, é valioso, é importante, porque o Rei da Glória decidiu se esvaziar da sua glória e do seu poder para estar na terra para morrer por você. Agradeça a Deus hoje porque a sua vida vale muito. A sua vida valeu a vida de Jesus Cristo. Se você é perseguido muitas vezes por um sentimento de eu sou impostor, eu não sou suficiente, nada do que eu faço é o bastante, que você possa, através desse podcast, entender que você é o bastante. Não porque você é o bastante, mas porque você valeu a vida de alguém que é mais que suficiente, que é Jesus. Você é amado, você é importante. Então se levante e vá para o seu dia cheio de amor, ou se você estiver indo dormir, vá para a tua cama dormir cheio do amor de Deus, da certeza de que você é amado. Deus abençoe muito você e até o próximo episódio, se Deus quiser. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!